É importante que a LLM aprenda não só a sua linguagem, mas a sua história. É importante que os modelos de linguagem sejam treinados com a nossa realidade também, porque entende que fica num viés no momento que só homem usa, só homem aplica. Ela foi feita por homem, ela está sendo criada por homem. A gente não sabe se vai ser uma IA machista. Eu acho que a mulher tem um lance da síndrome do impostor, sabe? A gente sempre acha que o que a gente está fazendo não é bom o suficiente, não tá bom o suficiente. A IA vem para ajudar nisso daí. Se você, mulher, nunca conversou com uma LLM, eu acho que o momento é esse. Dá oi lá, vê como é que ela responde. Se você não organiza e entrega pra IA já mais ou menos mastigado, ela não vai conseguir te dar aquele tipo de resposta que você quer. Então isso eu acho que é uma coisa que as pessoas ignoram muito. Só estudar, só ver vídeo, não adianta. É saber o que é importante, o que você quer que a sua IA faça, para você saber quais são os dados que são importantes, porque nem sempre ter mais dados é importante. Às vezes ter menos dados e dados mais selecionados é melhor. Fala, Vendários! Estamos em Floripa, diretamente do Experiência Vendária, e eu sigo aqui nessa missão de, no meio de tanta gente foda e fora da curva, de selecionar as vozes aqui que vão contar o que estão fazendo para ter resultado de verdade, contar um pouquinho dos bastidores. E hoje a gente vai conversar aqui com a Flávia Monteiro, a Flávia que é consultora, advisor e também mentora de inteligência artificial. Vai contar um pouco pra gente do que ela anda fazendo no mundo da IA e como ela tá tendo resultado. E aí, Flávia, é um prazer falar com você. Prazer é todo meu, Gabriel. Muito obrigada. Obrigada por me receber. Obrigada por conversar comigo. Eu que agradeço. E Flávia, para o pessoal entender um pouco mais como você veio parar aqui, você podia contar um pouco da sua história, da tua trajetória, né? Como que você veio parar nesse mundo de inteligência artificial, até porque, como vocês já podem ver, inclusive pelo canal, é um meio que tem muitos homens, né? E a gente faz questão aqui também de trazer a Flávia para mostrar como as mulheres também podem ter um espaço aqui, merecem ter um espaço aqui, né? Perfeito. Inclusive, gostaria de puxar isso depois de me apresentar, porque eu acho que é bem importante isso que você pontuou agora. Eu sou economista, eu trabalho com consultoria de empresas de gestão tem mais ou menos uns 15 anos. Trabalhei para uma grande escola de negócios, a Fundação Dom Cabral, como consultora durante alguns anos e também fazia consultoria para gestão pública. E há 2 anos eu conheci o Alan, entrei para a primeira formação dele. Comecei a me interessar mais pelo assunto, também entrei para a mentoria do Bruno Piscinini e não saí mais. Continuei fazendo a área de gestão, a área de consultoria e comecei a aplicar coisas de consultoria dentro da IA. Começar a linkar as duas coisas. Então você já fazia esse trabalho de gestão, né, de consultoria, e você começou a implementar IA dentro disso. E qual foi a Exatamente. primeira coisa que você trouxe de IA para o teu serviço? A primeira coisa, você falar na primeira coisa que eu apliquei? Isso. Estratégia. O meu know-how é estratégia organizacional. Era sempre pegar a estratégia, descer para o tático e depois para o operacional. Então, eu fiquei bem na estratégia e bem no operacional, desenhando a estratégia para o estratégico e para o operacional também. Mas no caso, você usa a IA para desenhar a estratégia ou a estratégia de como usar a IA dentro da empresa? Os Oi. dois, É, é isso. Eu uso a IA para desenhar a estratégia, lendo números, lendo tudo que a empresa tiver de dado. exato. Tudo que tiver de dado, tanto de dado da empresa quanto de dado do Aí mercado. quando você entra numa empresa, o que que você olha primeiro e que dados você extrai dela para conseguir desenhar a sua estratégia? Depende da empresa. Depende, pode ser um BI, por exemplo, pode ser o financeiro, vai depender do que a empresa Exato. queira aplicar, entende? Uhum. E aí, geralmente, eu olho para os números, a gente faz uma leitura de dado e aí a gente desce a estratégia. E aí eu tanto faço isso com a IA, como também tenho clientes que me procuram para saber qual é a melhor forma de aplicar a IA dentro da empresa deles, ou como aplicar a IA, qual é a IA que usa, qual é a LLM que usa, como eu posso desenvolver esse projeto, desenha esse projeto aqui para mim, eu quero fazer isso, como eu faço? E você, dentro desse serviço, você fica na consultoria ou você também parte para a parte de implementação? Eu tenho uma empresa, uma agência de IA, que também parto para implementação. Tanto implementação de projetos para gestão pública, como para governo, como para empresa privada, empresa menor, para infoprodutor. Você tem contrato com o governo também? Você já fez venda com o Tenho, governo? tenho. É uma venda mais difícil, diferente de fazer? Não, sim e não, porque através de uma outra empresa que já faz essa venda para o governo, então eu entrei mais como uma pessoa oferecendo o serviço, mas não foi diretamente para eles, entende?
Você também trabalha com a construção de assistentes para as empresas. Sim, sim. Como é que você entrou nisso? Você hoje, inclusive, é mentora na escala de negócios, né? Você ajuda lá dentro. Onde? Escala. Clube da Escala. Isso. Eu sou monitora dentro do Clube da Escala, do Bruno Piscinini. Dou uma vez por mês uma monitoria lá para os alunos, ensinando a aplicar, tanto para os infoprodutores, porque agora está começando a aparecer gente de empresa mesmo, gente que tem empresa e quer aplicar IA dentro da empresa. E quais são as maiores dores que eles chegam para você? Atendimento, sempre tem. E como otimizar a operação, como a pessoa sair do operacional e ir mais para o estratégico. Ou também como pegar a estratégia e descer para o operacional. Legal. E que tipo desse serviço você mais gosta de fazer e você quer focar cada vez mais para se posicionar? Ler dado. Eu adoro dado. Eu adoro tratar dado. Eu adoro relacionar e correlacionar dado. Porque eu acho que até o Alan fala isso, né? Que eles são, como para mim, são diamantes. Dados Sim. é isso. É uma coisa que, se você lê direito, se você faz direito, você consegue extrair coisas maravilhosas, entende? Você consegue pegar insight e você consegue comparar com mercado também. Então, você consegue definir para onde você vai, se posicionar, entende? E dentro desse serviço que você vendeu para o governo, o que que é isso? Você pode explicar um pouco mais sobre essa solução? Mais ou menos. Não posso falar muito. Não posso falar dentro do muito, possível. isso, mas é para pegar os números desse governo específico e entender como pode otimizar resultado com os projetos que eles já têm, Legal. para não haver mais contratações. Na verdade, haver otimização do valor que já está empregado em cada coisa daquela, entende? E sobre aquilo que a gente estava conversando antes, que você falou, né? Inclusive sobre você ser mulher. Uma coisa que a gente conversa muito aqui dentro da Academia Vendária é sobre potencializar pessoas. Então a gente vê essas novas tecnologias como formas das pessoas terem o protagonismo da sua vida novamente. Então tem pessoas que às vezes estão presas numa carreira que não gostam, ou de um trabalho que odeiam também, ou não veem algum sentido. E essas tecnologias e a internet também é uma possibilidade das pessoas mudarem de vida, né? E por que que você acha que aqui nesse meio tem poucas mulheres? E por que que elas não estão aproveitando tanto esse momento, essa oportunidade de fazer uma mudança de vida? Bom, porque elas não estão fazendo isso, porque a cultura não foi criada para isso, né? A cultura já é bem mais masculina mesmo, mas a Camila Schutt, que é uma pessoa que trabalha com inteligência artificial, mais da área acadêmica, ela fala que nós mulheres perdemos o time na época da internet, né? A internet ela foi feita para o homem, ela foi criada para o homem, ela foi treinada pelo homem. E se a gente não tomasse cuidado, a inteligência artificial também seria para o homem, criada pelo homem, treinada pelo homem, e a gente ia perder esse time daí. Então, sempre que eu vejo uma mulher, eu tento catequizar. Eu tento falar, olha, veja só, é importante que você veja, porque é importante o seu jeito de falar. É importante que a LLM aprenda não só a sua linguagem, mas a sua história. Ela saiba como você se posiciona, o que você já passou, sabe? Porque é importante que os modelos de linguagem sejam treinados com a nossa realidade também, porque entende que fica num viés no momento que só homem usa, só homem aplica. Ela foi feita por homem, ela está sendo criada por homem. Então, isso abre um leque que a gente não consegue controlar. A gente não sabe se vai ser uma IA machista, que no momento que ela for colocada dentro de robô, a gente não faz ideia de como é que ela vai se comportar, entende? Então, é muito importante o fato de mais mulheres estarem aqui, de conseguirem se inserir nesses meios. Fora que a gente tem mulher em dupla jornada de trabalho, mulher mãe, mãe solo. Então, assim, eu gostaria muito, uma coisa que eu acho muito importante. Eu gostaria que mais mulheres estivessem, mais mulheres conseguissem aplicar, mais mulheres conseguissem trazer para o dia a dia e monetizar também. Estava até falando ali um pouco antes da gente entrar aqui que no final do ano passado eu juntei algumas mulheres para dar uma aula de graça, só podia entrar mulher. Falei, eu quero mulher aqui Legal. de todos os níveis. Tipo, você tá só na academia, produzindo artigo, você tá só fazendo isso, só fazendo aquilo, eu só quero mulher aqui. Vamos se juntar. Isso, vamos se Vamos juntar. unir. Foi uma coisa pequena, só que ali a minha comunidade, né, os poucos seguidores que eu tenho, as poucas coisas que eu tenho, mas foi um movimento, a única coisa que eu consegui encontrar para poder ajudar e fazer algum tipo de mudança ali, entende?
Porque eu via isso que se perdia, que é uma coisa que o homem vai lá, o homem tem tempo, o homem vai lá, o homem aplica, o homem compra, o homem às vezes nem conta para a mulher que pagou aquele dinheiro naquele curso, não sei o quê, e a gente está sempre com o dinheiro contado, fazendo conta, a escola da criança, não sei o quê. Então eu sentia muita falta de ter mais mulheres, né? E Qual foi o resultado desse movimento? foi muito legal, muito legal. Primeiro porque eu conheci mulheres de histórias diferentes, conheci muita gente de academia, né, que é professora, que escreve artigo, queria entender como é que pode otimizar o seu trabalho, como é que podia fazer pesquisa. Muita gente tinha medo de usar IA. Ah, mas se eu contar as coisas para ela, tá, mas você não precisa contar tudo, você não precisa dar seu CPF, entende? Você não precisa falar tudo, fala as coisas inteligentes. Por exemplo, você quer falar uma coisa, você quer falar sobre um projeto, não fala para uma só, fala para três, divide o projeto em três, já que é uma coisa mais estratégica, e ao invés de dar informação para uma LLM só, você dá para três diferentes, entende? Aí você consegue ter o resultado que você quer sem entregar o seu projeto para uma única LLM, entende? E aí a gente conversou sobre isso, conversou sobre segurança, sobre privacidade, sobre não participar daqueles movimentos de fazer caricatura e tal. É uma coisa que eu não participo, eu também sempre desencorajo qualquer pessoa, porque a gente não sabe com que esses dados vão ser feitos, né? O que é que vão fazer com esses dados? Que nem o pessoal lá que coloca íris para ganhar em A criptomoeda. gente não faz a mínima ideia, a gente está dando os nossos dados para uma pessoa que a gente não faz a mínima ideia de como é que vai usar. E às vezes por nada, né? Por algo que não vai Por parar. nada, exatamente, para entrar numa trend, só isso. Mas é muito importante que você traz aqui, legal também. E já tem mentoras incríveis que estão posicionadas aí no mundo IA, por exemplo, a Ana Tex também, né? Uhum. E eu vejo que tem muito espaço. Sim, Então, se você é mulher e tá ouvindo isso aqui, pode ter certeza que, assim, ó, já tem espaço no mundo da IA. Agora, espaço para mulher tem muito. Porque são poucas e tem muita gente que precisa saber sobre isso, né? É meio que um chamado mesmo, as pessoas precisam com saber certeza. sobre isso. E quanto mais mulheres a gente tiver aqui, mais a gente vai ganhar com isso. E mais ainda, eu acho que a mulher tem um lance da síndrome do impostor, sabe? A gente sempre acha que o que a gente está fazendo não é bom o suficiente, não tá bom o suficiente, ou outra pessoa fez muito melhor. Então, eu acho que isso também tem esse lance de trabalhar por trás dessa síndrome do impostor. E eu acho que a IA vem para ajudar nisso daí, porque querendo ou não, um mentor, né? Uma outra pessoa que você pode consultar e te ajudar a acelerar o seu trabalho. Então, de fato, é um chamado. Se você, mulher, nunca conversou com uma LLM, eu acho que o momento é esse. Dá oi lá, ver como é que ela responde. Pra qualquer coisa, né? É isso, para qualquer coisa. Eu tenho amigas que usam para receita. Tipo, eu quero fazer o cardápio da semana. Eu quero mesmo, ver- todo dia pra receita. Só quero- tem isso aqui em casa. Que Pronto, eu faço isso É. também. Olha, eu só tenho cuscuz, água, sal e manteiga. Um sonho. E 2 ovos. Monta uma receita para mim. É, muito bom. E se você queria entender um pouco mais o que você faria hoje para você começar do zero? Então, imagina assim, tem pessoas aqui te ouvindo que já, legal, quero saber mais sobre isso, quero também viver. Como é que eu posso começar nesse mundo? Claro, a gente pode usar as LLMs para conversar, mas, tipo, pô, quero transformar isso em uma profissão, quero fazer uma renda, como é que eu posso começar? Olha, para começar, eu diria que entendendo como tratar dados. Eu acho isso uma coisa muito importante, eu acho que muitas pessoas ignoram isso, Menospreza? menosprezam, ignoram o fato de que se você não trata bem o dado, se você não organiza ele da maneira correta para a LLM entender, ela não vai entender. Se você não organiza e entrega para a IA já mais ou menos mastigado, ela não vai conseguir te dar aquele tipo de resposta que você quer. Então isso eu acho que é uma coisa que as pessoas ignoram muito. E se quer começar, bom, dá para começar de graça, dá para começar pelo YouTube, dá para começar comprando a academia do Alan, que tem milhões de vídeos, que dá para você fazer muitas coisas. Dá para você ver tutoriais no YouTube, dá para você conversar com a própria LLM, pedir para ela te mostrar um caminho, pedir para ela te mostrar vídeos, sugerir vídeos para você aprender. Eu acho que uma coisa importante e legal de se falar também é estar nos ambientes que isso está acontecendo, né? Com certeza. Imagine para você também ter sido um diferencial, tá com acesso a esse tipo de ambiente, onde as pessoas falam e vivem disso e estão falando sobre isso toda hora, né? Com certeza, até porque não, na minha área, na minha bolha do dia a dia, eu não tenho ninguém para falar sobre isso. As minhas amigas entendem pouco e o que entendem é quando eu falo. As pessoas do meu dia a dia que não são de trabalho, elas entendem muito pouco e eu fico naquela bolha, ao mesmo tempo que eu também estou na bolha da IA, entende?
Mas Você vira participar interseção, né? isso, Vira interseção entre as duas bolhas. participar desses ambientes me faz saber exatamente o que está acontecendo. Inclusive, eu nunca saí da área de mercado, porque eu sempre quis ter o pé no mercado e o pé aqui, para eu entender o que está acontecendo nos dois caminhos. E essa semana aconteceu uma coisa muito curiosa, porque uma empresa lançou uma vaga que pedia um dev para fazer a integração do Power BI e o Power Apps da Microsoft. E essa é uma coisa que eu descobri há 6 meses que não dá para fazer. Tem 6 meses que eu descobri. E aí eu printei e mandei no grupo do pessoal tal. Eu falei, vai indo que eu já tô chegando. E assim, voltando, o que é muito importante é aplicar. É muito importante. Só fazer, só estudar, só ver vídeo, não adianta. Você vai aprender quanto mais vezes você fizer. Quanto mais fizer, mais rápido vai aprender. A curva de A aprendizado é gente mais fez rápida. uma pesquisa com os nossos alunos que tinham mais resultado e a gente descobriu que todos tinham um perfil de execução. Ou seja, o pessoal não fica só estudando, né? Vamos botar para rodar, vamos pegar os dados, que é tão importante que nem você falou, vamos otimizar, né? Porque às vezes as pessoas ficam muito presas, minha solução não tá boa o suficiente ainda. E às vezes nunca vai ficar, né? Se você nem colocar para rodar. Sim, a primeira coisa que eu fiz foi de um assunto que me interessava muito, que era a neurociência. Eu tinha muita curiosidade de saber como funcionava o trauma no cérebro. E eu não sei se você sabe, mas o trauma, as sinapses das memórias boas, elas são assim, e as sinapses do trauma, elas têm mais perninhas, elas são mais ligadas. E eu não conseguia entender por que que era assim, por que que a gente não conseguia desfazer esse trauma. E aí, o primeiro agente que eu fiz foi baseado nisso. Mata. Como você passa de uma situação que é traumática para como se refaz, né, as suas memórias que são traumáticas e torna elas menos traumáticas. Então você tem usado IA também para autoconhecimento ou para aprender, né? Para absolutamente tudo. Como tem sido aí o papel da IA no autoconhecimento? Olha, eu tenho um método de autoconhecimento que até o Psinini também faz, mas ele faz mais para trabalho e eu comecei mais para a vida pessoal, que é escrever todos os dias. É? Todos os dias, já tem 3 anos. Tem algum horário de De manhã, eu faço meu cafezinho. que eu quero escrever, eu falo, hoje eu vou escrever. Você jura? mas- Eu criei esse ritual. Eu não tinha que pegar, sentar e falar, agora eu vou escrever. Né? Uma coisa que ajudou muito foi comprar aqueles caderninhos coloridos que são iguais. Aham. Porque para mim, no meu cérebro, preciso sempre do mesmo caderninho com a mesma cor e a mesma caneta. Até a mesma caneta. Aham. Daí vem que é tipo Você vê como é normal na cabeça. A mesma caneta. Então eu comprei, tipo assim, 5 canetas. Sempre compro caneta em quantidade da mesma. E o caderninho. Aí eu faço meu cafezinho, sento e escrevo 3 páginas. 3 páginas todos os dias. E a cada 15 dias eu tenho terapia presencial. Aí eu grifo as coisas verdes de coisas boas, coisas que aconteceram que foram legais, que eu devo me sentir grata. Tipo, coisas que vão passando no dia a dia, porque às vezes a gente acha que a nossa vida tá uma porcaria, que não tem nada de bom Só você tá acontecendo. vendo pelas Isso. linhas erradas. E às vezes aconteceu uma coisa com a sua mãe, sabe? Sua mãe falou uma coisa, ou você teve um almoço na sua família que foi legal. E aí eu grifo de verde e grifo de vermelho as coisas que não foram tão legais que eu gostaria de levar para terapia para conversar. E aí eu faço isso e também uso a LLM para poder me ajudar a acelerar nessas coisas vermelhas que eu acho que eu preciso melhorar, entende? Legal, você joga as anotações da IA também. Eu jogo as anotações na IA também. Que massa. Nossa, eu uso pra tudo. Eu tenho para tudo, eu tenho para atendimento da minha agência. Eu tenho para absolutamente tudo. Eu uso, pra montar meus treinos, pra comer também. Falei, acabei de treinar agora, será que eu vou correr, vou pro jiu-jitsu? O que eu tenho que comer antes do próximo treino? Eu tenho um projeto baseado nisso aí que eu não posso falar, mas Performance? sim, sim. E eu construí 9 agentes baseados nisso daí e estou trabalhando. Legal. E como é que é o teu processo de criação desses agentes? Muito pessoal. É muito para minha realidade. Eu pego e coloco dentro da minha realidade. Por exemplo, eu precisava de um que lesse o meu sono da maneira que eu queria, com os parâmetros que eram importantes para mim. E aí eu fiz, entende? Você usa smartwatch pra fazer isso? Eu uso smartwatch. E você joga os dados todo dia pra IA. Eu não posso falar muito, mas ele raspa. Depois você me conta, porque eu tenho curiosidade. Eu tava pensando sobre isso ontem. Ele raspa os dados do meu relógio e aí ele faz algumas coisas. Que massa. Quem sabe então no próximo episódio que você vier que a gente. É provável que no próximo ano ele já tenha sido lançado. Então. Eu espero.
Mas eu uso pra isso também, eu uso pra Aham. tudo, absolutamente tudo. Então, geralmente, você resolve um problema ali direto no chat, pô, isso aqui é um problema que eu tenho que resolver mais vezes, então eu vou construir um agente. Com Nossa, certeza, exatamente. É uma coisa que eu vou usar no dia a dia, eu construo um agente. Se é uma coisa muito específica, eu abro só um chat, converso ali e resolvo ali mesmo. legal. E para você construir um assistente, um agente, qual que você acha que é o fundamento mais importante que você tem que dominar em IA? De novo, o tratamento de dados. Estava falando isso lá em cima com o pessoal, a gente estava conversando. Uma pessoa me reclamou que não estava funcionando direito o agente que ela construiu. Eu falei, tá, mas você fez como? Aí ele começou a falar, eu falei, fez errado. Não que eu acho que o meu jeito é o Sim, jeito correto, sim. mas Tem assim, jeitos que funcionam. tem jeitos que funcionam, esse jeito não tá funcionando. Então, assim, é tratar o dado, tirar aquilo que não é importante de estar lá, porque se às vezes você coloca, tem uma informação lá dentro daquele texto que você colocou que vai confundir a IA mais do que ajudar. Sim. Um exemplo, quando eu estava começando, eu fiz uma automação para ler PDF e transcrever não, é pegar os PDFs e colocar direto na LLM. E um desses PDFs estava, quando transcrevia, ele transcrevia espelhado. Sabe? Sim. Tipo, criptografado, né? E aí aí respondendo errado, eu falei, mas que isso? Tá bom. Não, o que que tá rolando? O que que tá rolando? Aí eu falei, não, peraí. Isso 2 semanas sem resolver o problema. Tinha Tá, mandado mensagem pra todo mundo, já tá ficando louca. Eu falei, não, eu vou fazer na mão. Aí comecei a copiar e colar. Dito e feito, era um documento de 3 páginas. Quando eu copiei e colei, que eu colei ele veio todo espelhado. Eu falei, eu não Aí, acredito. Aí eu aprendi, tá vendo aí? Agora eu já sei. dados é o principal, né? Então eu acho que é o dado, é você tratar bem o dado, limpar bem o dado e conseguir extrair informações boas daquele dado. Só que isso é muito subjetivo, né? Porque depende muito da aplicação que você vai fazer. Ah, beleza, e o que que é um dado importante? Você tem alguma dica para dar? Porque, beleza, para quem não é muito técnico, né? O que que é tratar um dado, limpar o dado? Limpar um dado é você excluir aqueles caracteres que não são importantes, vírgula, acento, C cedilha, dependendo do dado, do uso do dado. Números também, por exemplo, você vai colocar um vídeo do YouTube, e aí você, quando copia e cola aquela transcrição, vem com o número, sabe? É tirar os números que não são importantes para aquele contexto da LLM, pode confundir até mais do que ajudar. Então, é saber o que é importante, o que que você quer que a sua IA faça, para você saber quais são os dados que são importantes, porque nem sempre ter mais dados é importante. Às vezes, ter menos dados e dados mais selecionados é melhor. Então, você tratar esses dados, né, limpar esses dados, para ela conseguir compreender melhor e conseguir fazer também uma base de Q&A, perguntas e respostas, cenários, enfim, tem várias coisinhas que você pode fazer para otimizar o uso da LLM. E que ferramentas ou IAs você otimiza? O pessoal pode Todas. usar. Todas, eu uso do ChatGPT, todos eles, uso o Claude, o Sonnet 3.5, 3.7, o Opus, uso o Gemini agora, porque eu estou construindo soluções dentro do Vertex AI, que é a plataforma nova do Google, né? Ah, é? O que É, ela faz? Eu não conheço. é a primeira plataforma middleware que existe de inteligência artificial, que é uma plataforma que liga bancos de dados à inteligência artificial com um front-end. Entende? Ela consegue pegar o que eles são muito bons, que é banco de dados, eles são muito bons em SQL, são muito bons em BigQuery. É você pegar isso e ligar a LLM, ligar a Tu, ligar a base de conhecimento, a LLMs diferentes, né? O Gemini 3.5, 2.0. Então, eu tenho construído ultimamente bastante coisa dentro do Vertex AI. Que legal, vou dar uma olhada. Porque além também, para as empresas é muito bom, porque elas têm dificuldade de contratar. Elas não conseguem simplesmente passar o cartão como a gente faz. Ah, eu quero fazer isso, eu vou passar o Todo o cartão. processo. Isso, às vezes é um ano para você conseguir contratar uma plataforma. Então, muitas já têm contratação com o Google, algumas já têm contratação com a Microsoft. Então, eu tenho feito bastante coisa. Eu fiz algumas coisas dentro da Microsoft, mas infelizmente ainda bem limitado e acabei indo para o Vertex AI. Legal. Quero que você traga agora um insight aqui do evento. O que que você viu aí legal, achou interessante, trocou ideia com alguém? Tô pensando aqui, um insight do evento. Eu acho que eu conversei muito com as pessoas que eu conversei sobre. E aí é uma coisa que eu falei que eu vou levar para minha terapia. O Bruno fala que a gente tem que ter foco, que a gente tem que escolher uma coisa e matar as outras. E eu me dei conta que talvez eu estivesse matando a coisa errada. Eu É. fiz algumas escolhas e talvez não foram tão inteligentes. Eu tenho que refletir um pouco mais sobre isso para saber no que é que eu devo focar.
Eu devo focar e colocar toda a minha energia, porque eu acho que focar em várias coisas não é o resultado, não dá um bom resultado, né? Não é o melhor caminho. O ideal é você focar numa coisa só. Acho que eu posso trazer disso daí. Então, Flávio, chegando ao final aqui agora, eu quero que você conte um pouco sobre quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, seu serviço, como é que pode te encontrar. E também que você deixasse uma mensagem aí para quem está te ouvindo, para as mulheres também, que eu acho que você tem muito a dizer aí. Bom, para me contactar, eu acho que Instagram ou então LinkedIn, pode colocar lá Flávia Monteiro Flávia S. Monteiro. Tanto o Instagram quanto o LinkedIn é Flávia Monteiros, Flávia Monteiro S. E deixar uma mensagem para as mulheres de você que tem medo, que tem síndrome da impostora, que acha que o que você faz não é bom o suficiente, tenha certeza mais que absoluta que tem um homem fazendo no seu lugar e não tá nem um pouco ligando se tá bom, se não tá bom. Poderia ser você. Exatamente. Então eu acho que é ter um pouco da autoestima masculina, de fazer, de se arriscar, de fazer contato com pessoa que você não conhece, de fazer, sabe, construir essas pontes e se importar menos com o que as outras pessoas vão pensar. Porque eu acho que agora com a IA a gente consegue acelerar muito, sabe? Você consegue ter um mentor, que é uma pessoa que pode te ajudar, sabe? Uma mentora, uma pessoa que pode caminhar junto com você, uma pessoa, né? Uma inteligência que pode caminhar com você e te ajudar a aplicar. E eu acho que Vários aspectos. exatamente, eu acho que é sair também desse lance de só pensar, pensar, pensar e ir pro lance do Pra fazer prática. também. É que a gente falou Exatamente. sobre execução, sobre implementar, sobre colher esses dados e otimizar as Exatamente. soluções, né? Exatamente isso. Perfeito. Flávio, quero te agradecer, Eu que então. agradeço. Muito obrigada. Muito bom ter você aqui conversando com a gente. Espero que vocês tenham gostado também, vários insights aí. E se gostou, já sabe, né? Se inscreve no canal, deixa o like. Entre em contato com a Flávia também, se você quiser saber um pouco mais sobre o trabalho dela. É incrível. E obrigado pela presença de vocês. Até o próximo episódio. Valeu.